Olá, eu sou o professor Luiz e hoje no nosso processo de coaching nós vamos trabalhar orçamento familiar. Essa ferramenta é de grande importância de várias coisas que nós vamos fazer mais adiante. Nada podemos fazer sem antes você escrever direitinho, com total calma. Pegue um momento que você não tenha pressa, que você possa fazer esse orçamento de uma forma que se aproxime da maior realidade possível. O que normalmente se dá no orçamento? Se você entrar na internet, você vai encontrar um monte de planilha que eles pedem para você baixar, para você alimentar. Você faz isso 1 mês, 2 meses, não faz direito, faz um monte de coisa sem faltando, e daqui a pouco você deixa aquilo de lado e você se perde. O momento aqui agora da gente fazer esse orçamento é para você anotar tudo aquilo que você pagou no mês que acabou. Então, como nós estamos no início de maio, pegue tudo aquilo que você pagou no mês de abril e você vai anotar aqui. Eu vou explicar direitinho como é que é. O que normalmente as pessoas fazem? Elas não fazem um orçamento, elas fazem uma planilha que anota tudo que ela tem que pagar. Então, aqueles pagamentos maiores, a pessoa vai lá e anota. Mas os pagamentos menores passam despercebidos, é o que nós chamamos de gastos fantasmas, que eu vou falar mais adiante sobre esse item. Uma outra coisa de orçamento que as pessoas não entendem, que o próprio nome diz orçamento. Eu vou orçar os meus gastos. E não anotar o que eu já paguei, não anotar o que eu tinha que pagar. Nós vamos fazer agora aqui, em cima de uma planilha, mas isso é apenas para que a gente possa anotar as coisas que você gasta. E mais adiante eu vou passar para vocês um app, onde nesse app você vai concentrar tudo ali. Em vez de ficar anotando em planilha, pagou combustível, você vai lá e anota. Não, vai ter um app que praticamente 90% das coisas que você vai pagar, esse app vai registrar ali para você. Mas agora, no momento, a gente precisa de fazer esse orçamento para que o seu cérebro comece a pensar exatamente nos valores e nos números das coisas que você gasta. A gente vai trabalhar mais adiante a chamada teoria dos potes, aonde você precisa, dentro de um orçamento, colocar vários potes, e cada pote significa uma área de gastos que você tem. Então, eu vou dar um exemplo. A minha mãe, ela tinha um potezinho lá, minha mãe gostava de fazer jogo de bicho. Ela tinha um potezinho lá que todo o dinheiro do jogo de bicho ela colocava ali. Então, ela tirava uma parte do dinheiro e colocava ali para jogo de bicho. Quando aquele dinheiro acabava, no mês, ela parava de jogar no bicho naquele mês. Então, ela determinava um valor do dinheiro, guardava dentro do pote e só utilizava até o limite daquele valor. Então, ela dizia que ela não era viciada em jogo de bicho porque ela não gastava tanto dinheiro com jogo de bicho. Ela determinava um valor e colocava ali. Esse é o orçamento que ela fazia. O que nós vamos fazer é alguma coisa parecida com isso daí. Você vai fazer um orçamento daquilo que você vai gastar de previsão para os próximos meses. Então, não é anotar depois que acabou o mês que você anotou quanto que você pagou. Então, se você ganhava R$1.000, aí você anotou, viu que deu 1.200. Ah, gastei 1.200. Não, não é assim. O orçamento é o contrário. Eu tenho que antecipar quanto eu vou gastar. Então, o que eu vou fazer no orçamento? Se a minha energia do mês é tantos reais, R$100 de energia, eu tenho que viver uma vida dentro desses R$100. Sempre vou falar, e nunca esqueça essa frase, nunca viva dentro das suas limitações. Tá? O que é dentro das suas limitações? Você não pode viver além do seu limite. Você tem que viver dentro daquilo que você tem condições de viver. Então, se ganha um salário de R$1.000, viva uma vida de 950. Ah, mas é muito pouco. É pouco que você ganha, então você tem que viver conforme o que você ganha. Eu tenho clientes que têm R$25.000 de salário e vivem uma vida nos limites. No mês ele gasta mais do que R$25.000. Aí entra cheque especial, cartão de crédito. Vivia uma vida totalmente conturbada e aí nós ajustamos isso daí, que nós vamos trabalhar com essas ferramentas, que é uma ferramenta de mudança de atitude, mudança de crenças. Quando você terminar esse orçamento, nós vamos trabalhar com uma outra ferramenta
que é realmente a distribuição do seu orçamento. Então, o que vocês vão fazer agora? É um pedaço desse orçamento. Então, o que seria isso? Vocês vão anotar, eu vou passar para vocês um arquivo, vocês vão anotar todos os gastos que você teve, que você lembra, que você anotou, que você sabe do mês que acabou, que passou. Vai anotar tudo ali, tá? Em cima desses valores que você anotou, eu vou passar mais adiante uma planilha de Excel, aonde você vai alimentar essa planilha e nós vamos trabalhar o seu orçamento dentro da planilha. Então, nós vamos melhorar valores, nós vamos ajustar valores e nós vamos começar, então, a distribuir esse seu valor em percentuais dentro desses potes. Então, gastos de habitação, quanto que eu gasto com a minha casa? É aquilo dali que você tem que gastar, é aquilo dali que você tem que viver. Você não pode viver mais do que aquilo dali. Qual é o percentual ideal para isso? Eu vou sugerir algumas propostas de experiências que eu já tive, de clientes que eu já tive, e eu cheguei num determinado percentual para cada pote, que é o que eu vou propor para vocês. Mas não quer dizer que você tem que seguir aquilo rigorosamente. Você pode alterar conforme as suas possibilidades. Para que a gente possa fazer uma série de atividades mais adiante, a aplicação de várias ferramentas mais no futuro, esse orçamento precisa ser feito de uma forma muito carinhosa. Então, eu vou dar a vocês um tempinho para que vocês possam fazer esse orçamento, tá? E, em cima desse orçamento, nós vamos mais adiante, semanas mais adiante, nós vamos utilizar uma ferramenta que é um plano de prosperidade. Para que a gente possa montar um plano de prosperidade, eu preciso saber em detalhes quanto que você gasta por mês em cada item de gasto seu e da sua família, tá? Se você é casado, com esposa, com marido, com companheiro, com companheira, é de grande importância que vocês façam isso juntos, tá? Então, assim, não coloque qualquer valor e depois vê. Não, tenha certeza que você está colocando um valor que é a realidade. Se aproxime o máximo da realidade. A ideia dessa planilha é que vocês trabalhem durante 3 meses. Os 3 meses é para você fixar bem, realmente na sua mente, o quanto é que você gasta. E depois, mais adiante, eu vou apresentar para vocês um app e o app vai administrar isso para você. Mas mesmo que você tenha um app, faça isso para esse mês que passou, para esse mês que nós estamos e para o próximo mês, para que você fixe na sua mente realmente o quanto que você gasta em cada item de gastos para você e para sua família. Tá? Então, vamos trabalhar em cima disso daí. O que eu vou mandar para vocês? Eu vou mandar para vocês uma planilha dessa daqui, que é um orçamento doméstico. Vocês vão colocar aqui o mês e o ano. E aqui você vai colocar a sua renda, toda a renda que você tem, toda a renda que a sua família tem. Essa renda pode ser seu salário, se você tiver aluguel que você recebe, se você tiver alguma coisa que você recebe todo mês, como um prolabore para quem tem empresa. Tudo aquilo que entra dentro do seu orçamento, você vai escrever aqui. Se por acaso, eu deixei aqui 1, 2, 3, 4, se por acaso 4 linhas dessa não é suficiente, é só você chegar aqui e acrescentar mais uma linha, inserir mais uma linha e coloca a quantidade de linhas para o seu caso. Então, você tem que vir aqui e colocar o seu salário bruto e o seu salário líquido. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que têm microempresa individual. Tem outros que trabalham na CLT. Então, ele ganha R$2.000 por mês, bruto, está aqui, salário bruto. Mas o líquido que ele recebe é tanto. Escreva esse valor aqui. Se você tem um companheiro, você vai vir aqui, salário bruto José, coloca aqui. Salário bruto, Maria, coloca aqui. Salário líquido, Maria, coloca aqui. Salário líquido, José, coloca aqui. Coloca o salário, a renda de todas as pessoas da família que somadas vão ajudar a pagar as despesas mensais. Então, essa parte é fácil, simples, todo mundo sabe quanto que ganha e coloca aqui.
Professor, eu trabalho com vendas, eu não sei exatamente quanto eu ganho. Então, você vai pegar nos últimos 12 meses ou vamos trabalhar com os últimos 6 meses. Calcula uma média que você tem. A gente está passando agora por um processo bastante complicado e eu tenho certeza que essas pessoas vão ter uma redução de renda considerável. Mas vamos colocar aqui, nós vamos montar um orçamento. Então, se nesse mês você ganhou menos que no mês passado, coloque aqui o quanto que realmente você ganhou mês passado. Se você trabalha com vendas e tem meses que você ganha mais ou menos, coloque aquilo que você ganhou no mês passado, justamente quanto que você ganhou no mês passado. Bom, então a parte de renda é muito simples, você vai colocar aqui. Isso que eu coloquei aqui, ó, habitação, isso daqui é o que nós chamamos de pote, tá? Pote, é um pote, é como se eu tivesse um potinho com uma tampa. Esse potinho com uma tampa refere-se à habitação. Aqui eu pago, eu coloquei alguns exemplos aqui. Você pode apagar, se não for o seu caso, e você pode incrementar e colocar outros que seja a sua realidade. Então, uma pessoa que paga aluguel, então ela paga aqui aluguel, R$900 de aluguel, ela vem aqui e coloca R$900. Eu vou colocar um exemplo aqui, eu tenho um salário bruto de R$2.000, coloca aqui. Então, eu tenho um aluguel de R$900, eu pago um condomínio de R$150, então você vai alimentando com esses valores. Eu não tenho aluguel, mas eu pago uma prestação da casa que eu moro, do apartamento que eu moro, eu pago uma prestação de R$670. Você vem aqui, coloca, e onde tem aluguel, você deixa em branco. Eu pago seguro da minha casa, ou se eu não pago, deixa em branco. Eu tenho uma diarista que vai lá limpar a casa. Se essa diarista você paga ela salário e encargo, você vai colocar ali todo o gasto que você tem com ela e os encargos referente ao trabalho que ela presta para você. Eu coloquei alguns nomes aqui só para incrementar aqui para ter linhas. Motorista, não sei se alguém vai ter um motorista na sua casa à sua espera, né? Mas se tiver, pode colocar aqui quanto que você gasta com ele. Luz, quanto que você gasta de luz, água, telefone celular, gás. Professor, eu gasto 1 bujão de gás a cada 2 meses. Então, coloca ali a metade de 1 bujão de gás. Se você tiver TV por assinatura, se você pagar a internet, se as duas estiverem juntas, você coloca tudo junto no valor só. Então, você tem aqui vários espaços para você colocar os valores que você gasta exclusivamente com habitação. Quando você fizer desse mês, provavelmente você vai perder alguns valores. Mas aí no mês seguinte, esse valor que por acaso você perdeu, no mês seguinte você vai incrementar. Por isso que nós temos que fazer essa planilha, esse trabalho durante 3 meses. Porque em 3 meses eu consigo captar tudo aquilo que eu realmente pago nas minhas despesas mensais. Então eu tenho aqui, então, habitação. O outro pote aqui é transporte. Transporte. Então, eu pago uma prestação de um carro, eu pago o seguro do carro, eu gasto por mês de manutenção tanto, eu gasto por mês de lavagem, eu boto sempre, toda semana para lavar meu carro, a cada 15 dias eu boto para lavar, e é R$30 cada lavagem, então dá R$60, coloca aqui. Eu tenho documentação que eu paguei mês passado, multa, então você vai fazer isso referente ao mês passado. Eu não tenho carro, mas eu pego ônibus. Quanto é que você gasta de ônibus? Quanto é que você gasta de táxi? Metrô não é o nosso caso, nós não temos metrô aqui, mas tem pessoas de outros estados que têm metrô que está acompanhando. Então, você pode colocar aqui também Uber, o aplicativo. O meu carro eu pago um estacionamento, eu tenho que pagar o estacionamento onde eu trabalho. Eu gasto de combustível R$400 por mês. Um exemplo. Quando eu falo no orçamento, se você gasta R$400 por mês, você tem que viver uma vida com o seu carro gastando R$400 por mês de combustível. Não é encher o tanque quando ele acaba, não. É R$400 por mês. Chegou no dia 28, não tem como encher o tanque, porque está dentro do seu orçamento. Pessoal, não dá para a gente passear esse final de semana, não. Vamos ficar em casa. Então, você precisa se vigiar com relação a isso daí. Então, coloque ali o valor do seu combustível. Esses valores, esses nomes que estão aqui, se por acaso não condiz com o que você tem, muda o nome aqui, vem aqui, tira, apaga, coloca 0, não tem problema. Aqui, saúde. Quanto que você gasta com saúde? Eu tenho um seguro de vida, eu tenho um plano de saúde, eu compro medicamento por mês, eu pago dentista, eu pago médico. Coloca aqui esses seus valores aqui.
Se por acaso você paga médico e esse médico é esporádico, não tem problema. Depois que vocês montarem isso daí, eu vou montar uma outra planilha para vocês. Vocês vão colocar aqui se esse gasto é fixo, se esse gasto é variável ou se esse gasto é extra. Mas eu vou mandar isso depois. Primeiro trabalho agora é você desmiuçar nessa planilha os valores que você vai pagar ou já pagou no mês anterior, mês que já passou. Depois nós vamos classificar. Ah, por exemplo, eu paguei dentista, mas foi a última prestação do dentista. Tudo bem, aquilo é extra. Então não está dentro do seu orçamento mensal do dia a dia. Ah, eu comprei alguma energia, por exemplo, é variável, porque energia eu paguei mês passado 180, mas mês retrasado eu paguei 190, esse mês eu vou pagar 200, não tem problema. A gente só vai fazer essa classificação, fixo, variável e extra. Depois que a gente fizer essa classificação, nós vamos trabalhar com o fixo, porque o fixo é fixo, eu pago meu aluguel de R$1.000, então ele é fixo, não altera. O variável, se for uma energia, se for uma água, quando é verão, gasta mais energia por causa do ar-condicionado, gasta mais água porque você toma mais banho, por mais calor, ele é variável. E o extra é se por acaso você comprou alguma coisa, comprei um ventilador, e aí eu estou pagando o ventilador em 3 vezes. Eu comprei um valor, tenho que pagar esse mês, ele é extra. Outra coisa importante, se você tem cartão de crédito, comprou no cartão de crédito, você vai pegar o seu extrato do cartão de crédito do mês passado e vai colocar, normalmente o extrato do cartão de crédito você paga no início do mês. Então, quando você está pagando no início desse mês, ele é referente ao mês passado. Você vai pegar os valores que estão no seu extrato de cartão de crédito e vai colocar aqui. Entendeu? Então, por exemplo, se lá no meu extrato de cartão de crédito eu pago a minha conta de luz, eu venho aqui e coloco a minha conta de energia. Se lá no meu cartão de crédito eu estou pagando a 3ª mensalidade do ventilador, eu vou vir aqui, vai ter um local lá embaixo que você vai colocar isso daí. Então, pega lá no seu extrato essas informações e você coloca aqui. Então, aqui nós temos mais um pote que é da saúde. Agora, o pote da educação. Se você paga colégio para os seus filhos, se você paga inglês, se você paga natação, se você paga algum cursinho, se você está tirando carteira de motorista. Todos os gastos referentes ao mês passado, que esteja relacionado ao pote educação. Eu vou chamar agora de pote para começar a familiarizar com o termo. Então, lembra, um monte de pote. Eu tenho o pote da educação, eu tenho o pote da saúde, eu tenho o pote do transporte e eu tenho o pote da habitação. É como se na hora que a gente fosse fazer o orçamento, você pegasse o seu dinheiro, distribuísse ele e colocasse em cada pote. E naquilo que você vai usando esse dinheiro, você vai usando o dinheiro que está dentro daquele pote. Quando o dinheiro acabou, acabou. Não tem mais o que gastar para aquele pote. É essa mentalidade que a gente vai incrementar e é essa mentalidade que nós vamos trabalhar. Então, aqui, educação, tudo que você tem de gasto com educação, se precisar incrementar alguma linha, você vem aqui, inserir linha, insere a linha, e aí fica mais um item aqui. Tranquilo. Impostos. Tem pessoas que se pagou IPTU, se pagou IPVA, se pagou, se você tem uma empresa que é do MEI, coloca aqui 50 e tantos reais, coloca ali para que a gente possa entender que você teve gastos com impostos naquele mês. Alimentação. Aqui está um item que vai colaborar bastante com os seus gastos. O que você gastou de supermercado? Quando a gente estiver trabalhando com app, tudo aquilo que você comprar no supermercado que for pago pelo cartão de débito, o app vai registrar lá em supermercado. Se você gasta supermercado com ticket, então você tem o extrato do seu ticket, você vai lá e vê quanto é que você gastou no mês e coloca ali. Tá? Feira. Eu vou na feira, hoje, por exemplo, eu fui na feira, cheguei lá e gastei R$25. Eu venho aqui e coloco R$25 de feira. Na padaria, eu compro pão todos os dias, compro leite, compro uma mironga, às vezes à tarde, eu compro, soma tudo isso e vem aqui e coloca. Eu gasto aí R$60 por mês, sei lá, para isso daí. Vem aqui e coloca. Se por acaso precisar de mais um item, é só incrementar mais uma linha aqui, inserir mais uma linha. Então, alimentação, normalmente dos meus clientes, alimentação e habitação são os dois que vai abraçar uma boa parte da sua renda.
quando você tiver tudo isso pronto, tudo isso bonitinho, na semana que vem nós vamos trabalhar em cima disso daí. Nós vamos criar maneiras de melhorar isso daí. Eu vou sugerir algumas coisas, tá? Mas repare que na medida que você for fazer isso daí, for começar a anotar isso, você vai começar a ver o quanto que você gasta das coisas, quanto que realmente você, para onde o seu dinheiro está indo. O outro pote que nós temos aqui são cuidados pessoais. Ah, minha esposa vai no cabeleireiro, vai no salão, faz manicure, vai na esteticista, eu pago academia, eu pago um clube. Anota tudo que tem aqui, que você tem com seus gastos pessoais, do seu lazer, do seu prazer, que você vai em cabeleireiro, manicure, esteticista, academia, essas coisas todas. Anota aqui. O outro pote, se por acaso você teve algum gasto que não se encaixou em nenhum desses que eu falei, você vem aqui e coloca outros. Então, eu tenho um gasto tal que o professor não falou e não está dentro daqueles potes lá. Cria um pote de outros. Você vem aqui e coloca o que é e qual o valor que você gastou aqui. Para você fazer isso, eu peço para você fazer isso com maior calma, com maior tranquilidade, junto com a família, junto com a esposa, com o marido, com o companheiro, com a companheira. Faça juntos para que vocês possam ter uma noção juntos de quanto que vocês gastam realmente por mês. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão ter surpresas quando vocês anotarem tudo realmente quanto que vocês gastam. Poucas pessoas dos meus clientes fazem isso. Alguns anotam não uma forma de orçamento, mas uma forma de anotar o que ele precisa de pagar. Então, ele já fez a dívida, já fez o compromisso, depois ele anota, eu tenho que pagar tal coisa lá. Não é essa a ideia do orçamento. Orçamento é para que vocês possam viver dentro das suas possibilidades. Depois que você montar todo esse orçamento, isso é importante, eu quero que você se dedique muito tempo com isso, muita calma, muito debate, você com você mesmo, tique-teco, você com seu companheiro, com a sua companheira, tenha um diálogo franco e aberto para que vocês possam realmente colocar aqui a realidade daquilo que vocês têm de gastos mensais. E vocês vão se surpreender para aqueles que não utilizam isso daí. Então, essa videoaula de hoje é para essa ferramenta. Quando isso bem feito, nós vamos utilizar isso muito em outras ferramentas adiante, tá? Bom, quando você fizer isso daqui, eu vou postar essa planilha lá, você vai fazer, mas eu já vou adiantar o que nós vamos utilizar. Eu tenho uma outra planilha aqui que eu vou mandar para vocês, não agora, mas depois, aonde nós vamos distribuir esses potes. Nós vamos distribuir numa série de coisas que eu vou propor a vocês e vocês vão alimentar a planilha, ela vai calcular algumas coisas, em cima desses cálculos nós vamos decidir o seu orçamento daquilo que você realmente gasta comparado com aquilo que realmente você ganha. Então, eu vou finalizar aqui para que vocês possam se dedicar a trabalhar nesse orçamento doméstico e isso daí, a qualidade desse orçamento vai depender muito de outras ferramentas que nós vamos usar mais adiante. Ok? Então, trabalhe em cima disso daí e compreenda essa dinâmica do orçamento para que a gente possa, no futuro, utilizar isso daí como uma ferramenta favorável para vocês. Então, até a próxima.